Antes que este vídeo termine, você pode descobrir algo simples e profundamente poderoso, que talvez salve memórias que ainda fazem parte de quem você é. Não estou falando de lembrar uma senha ou onde deixou as chaves. Estou falando de lembrar nomes que aquecem o coração, histórias que constroem identidade, momentos que dão sentido à vida. Se você tem mais de 60 anos ou ama alguém nessa fase, fique comigo pelos próximos minutos. O que você vai ouvir hoje pode mudar a forma como você envelhece. Por dentro, existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que algo começa a falhar. Primeiro são detalhes pequenos. Onde coloquei os óculos? Por que entrei neste cômodo? O nome daquela atriz que sempre soube de cor. Depois vêm as pausas constrangedoras no meio das frases, a sensação de que o pensamento não acompanha mais a conversa, como se a mente estivesse sempre um passo atrás. E então surge o medo, um medo que muita gente guarda em silêncio. E se isso for o começo de algo maior? O mais doloroso não é esquecer coisas, é esquecer pessoas, datas importantes, histórias que você viveu. É perceber que a memória, esse arquivo vivo que guarda quem você ama e quem você é, começa a desbotar como uma fotografia antiga esquecida numa gaveta. Muitos dizem que isso é normal, que faz parte da idade. Mas, e se isso não for toda a verdade? Eu sou o Dr. Juan Villarte, médico especialista em saúde da terceira idade há mais de 25 anos, e preciso ser honesto com você. Em inúmeros casos, o cérebro não está falhando por causa do tempo. Ele está pedindo ajuda. Ajuda que quase ninguém ensina. Ajuda que não vem apenas de remédios ou jogos mentais. Vem de escolhas simples diárias, muitas vezes feitas à mesa. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir por que certos esquecimentos não são inevitáveis, como sua alimentação pode estar sabotando ou protegendo sua memória, e quais são 3 verduras comuns, acessíveis, que atuam como verdadeiros guardiões do cérebro. No final você vai entender como pequenas mudanças podem preservar sua autonomia, sua clareza e sua identidade por muitos anos. Se esse tema faz sentido para você, aproveite para se inscrever no canal. Os próximos vídeos são parte dessa jornada de cuidado e consciência, e podem ajudar não só você, mas milhares de pessoas que precisam ouvir isso. E me conta aqui nos comentários, de que cidade ou país você está nos assistindo? Eu realmente adoro saber até onde essa mensagem chega. Agora deixe-me te perguntar algo importante. Você acha mesmo que perder a memória é um preço obrigatório por viver mais? Ou será que estamos ignorando algo essencial que pode mudar tudo? Fique comigo, porque a resposta começa no próximo minuto. Em 2025, estamos vivendo mais tempo do que qualquer outra geração antes de nós. Mas existe uma pergunta incômoda, que quase ninguém tem coragem de fazer em voz alta. Estamos vivendo melhor, ou apenas sobrevivendo por mais anos? Basta observar com atenção. No metrô, na fila do mercado, nas reuniões de família, pessoas de 60, 70, às vezes 80 anos, com o olhar distante, tentando puxar da memória uma palavra simples, um nome conhecido, um motivo que as levou até ali. Não é distração. É algo mais profundo. Talvez você já tenha presenciado isso em silêncio. Um pai que repete a mesma história 3 vezes na mesma tarde. Uma mãe que esquece onde mora por alguns segundos e ri para disfarçar. Um avô que segura a xícara com as 2 mãos porque sente que a mente já não acompanha os gestos. Ou talvez esse desconforto tenha começado dentro de você. Aquele branco no meio da frase. A dificuldade de se concentrar como antes. A sensação estranha de estar presente, mas não totalmente inteiro. O mais cruel da perda de memória é que ela não chega avisando. Ela não bate a porta. Ela se instala aos poucos, entre rotinas apressadas, noites mal dormidas, refeições feitas no automático. E enquanto seguimos acreditando que isso é normal da idade, algo essencial vai se perdendo. Não só lembranças, mas autonomia, confiança, identidade. A ciência já sabe. Grande parte do declínio cognitivo que vemos hoje poderia ser desacelerada e, em muitos casos,
evitada. Mas o problema é o tempo da percepção. As pessoas só despertam quando o esquecimento começa a afetar momentos importantes, quando confundem rostos amados, quando se perdem dentro da própria casa, quando percebem que algo precioso está escapando pelos dedos. E então vem o peso emocional que ninguém comenta. Filhos que passam a vigiar os pais, casais que se tornam cuidadores, silêncios que substituem conversas. O esquecimento não afeta apenas quem esquece. Ele reverbera em toda a família, como um eco triste e constante. A verdade, por mais desconfortável que seja, é simples. A perda de memória não acontece de repente. Ela é construída dia após dia, por escolhas que parecem pequenas demais para importar, ou talvez pequenas demais para serem questionadas. Luísa sempre foi o tipo de pessoa que todos procuravam quando queriam lembrar de algo importante. Era ela quem sabia as datas, os nomes, os detalhes. Professora de literatura por mais de 40 anos, recitava poemas inteiros sem olhar o papel. Lembrava a origem de cada verso, cada metáfora. Na família, diziam que enquanto Luísa estivesse por perto, nada se perderia. A memória dela era um ponto de apoio, um alicerce silencioso, mas a vida não avisa quando começa a mudar. Primeiro foi algo quase gentil. O nome do cachorro do vizinho escapou. A receita do flan de domingo precisou ser anotada. Pequenas falhas que pareciam inofensivas. Quem nunca? Ela mesma ria disso. E você já percebeu alguém próximo fazendo o mesmo e tratando como brincadeira? Ou talvez tenha acontecido com você, naquele instante em que a palavra some e a frase fica suspensa no ar. Com o tempo, os lapsos ganharam peso. Luísa começou a confundir nomes de pessoas que amava profundamente. Às vezes, chamava os netos pelo nome dos irmãos. Em outras, entrava num cômodo e ficava ali parada, tentando entender o motivo de estar ali. O mais curioso e assustador é que ela ainda tinha consciência de que algo não estava certo. Essa é uma das fases mais dolorosas do declínio, quando a pessoa percebe que está se perdendo, mas ainda não sabe como se segurar. Até que um dia, diante do espelho, Luísa fez uma pergunta que mudou tudo. Olhou para o próprio reflexo e, com a voz baixa, perguntou ao marido quem era aquela mulher. Não reconheceu o próprio rosto. Não reconheceu a própria história. Quantas pessoas vivem algo parecido neste exato momento, em silêncio, dentro de casas comuns como a sua ou a minha? Já pensou no impacto disso? O que poucos sabem é que o cérebro não entra em colapso de uma hora para outra. Ele vai enfraquecendo aos poucos, como um músculo que deixa de ser usado e alimentado corretamente. No caso de Luísa, havia algo que sempre passou despercebido: sua alimentação. Anos de refeições práticas, pobres em vegetais frescos, ricas em alimentos ultraprocessados, foram criando uma espécie de vazio bioquímico. O corpo já não produzia neurotransmissores com eficiência. As conexões cerebrais começaram a falhar. E aqui está a quebra de padrão que quase ninguém espera. Não foi a idade que roubou a memória de Luísa. Foi a soma de pequenas negligências diárias, escolhas que pareciam irrelevantes. Você já parou para pensar há quanto tempo não escolhe um alimento pensando no seu cérebro e não apenas no estômago? Escreve aqui nos comentários se essa história te lembrou alguém ou despertou algo em você. A história de Luísa não é exceção. Ela é um espelho, um aviso silencioso. Porque o esquecimento não é um destino inevitável, é uma consequência. E toda consequência, quando compreendida, pode ser transformada. Imagine seu cérebro como uma cidade viva. Ruas bem iluminadas, caminhos que se cruzam com precisão, sinais funcionando em harmonia. Cada pensamento é um carro em movimento. Cada lembrança, um endereço conhecido. Agora imagine essa mesma cidade aos poucos tomada por fumaça, lixo acumulado nas vias, sinais piscando sem coordenação. Nada para de vez, mas tudo começa a atrasar. É exatamente assim que a neuroinflamação age dentro da mente humana. O mais inquietante é que esse processo não dói, não aparece em exames simples, não desperta alarme imediato. Estudos recentes mostram que processos inflamatórios silenciosos no cérebro podem se instalar
até 20 anos antes dos primeiros sintomas claros de perda de memória. Ou seja, quando o esquecimento aparece, o terreno já estava sendo preparado há décadas. Quantas decisões diárias contribuíram para isso sem que ninguém percebesse? Dentro do cérebro, células chamadas micróglias deveriam agir como faxineiras e guardiãs. Elas limpam resíduos, protegem neurônios e mantêm as conexões saudáveis. Mas quando a inflamação se torna crônica, essas mesmas células entram em estado de alerta permanente. Passam a atacar em vez de proteger. É como se os bombeiros começassem a jogar gasolina no incêndio. O resultado? Falhas de memória, confusão mental, dificuldade de concentração, alterações de humor e aquela fadiga cerebral que não melhora nem com descanso. Talvez você reconheça isso em pequenas cenas do cotidiano. Abrir a geladeira e esquecer o que ia pegar. Parar no meio de uma frase porque a palavra desapareceu. Sentir a mente pesada logo pela manhã, como se o dia já começasse cansado. Quantas vezes você já atribuiu isso apenas ao estresse ou à idade? O fator surpresa é este. Grande parte dessa inflamação vem do que se repete no prato. Alimentos ultraprocessados, óleos refinados, excesso de açúcar e carboidratos simples alimentam esse fogo invisível todos os dias. Enquanto isso, antioxidantes naturais, os verdadeiros agentes de limpeza cerebral, quase não aparecem na rotina alimentar. Muitas pessoas tentam compensar com vitaminas, aplicativos de memória, palavras cruzadas. Tudo isso ajuda, mas é superficial se o ambiente interno continua inflamado. O cérebro precisa de limpeza antes de performance. Precisa de silêncio bioquímico antes de clareza. E existem alimentos capazes de fazer exatamente isso, de apagar essa brasa invisível e devolver fluidez às conexões mentais. Quando o cérebro começa a respirar novamente, algo curioso acontece. As memórias não precisam ser forçadas. Elas simplesmente voltam a fluir. Durante todo este vídeo, uma pergunta ficou suspensa no ar. Se o esquecimento não é apenas idade, se existe inflamação silenciosa, se escolhas diárias moldam o destino do cérebro, então o que de fato pode ser feito? A resposta não está em algo distante, caro ou inacessível. Ela começa em algo que muita gente subestima justamente por ser simples demais. Algumas verduras possuem a capacidade real de interferir na bioquímica do cérebro. Não de forma simbólica, mas fisiológica. Elas reduzem inflamação, melhoram circulação, protegem neurônios e devolvem energia mental. Não são milagres, são ferramentas. E quando usadas com intenção, mudam trajetórias. A primeira atua como um verdadeiro escudo interno. O brócolis carrega compostos capazes de ativar os sistemas naturais de desintoxicação do cérebro. Ele ajuda a silenciar o estado inflamatório crônico que corrói as conexões neuronais. Pessoas que o consomem regularmente relatam mais clareza, menos lentidão mental, menos aquela sensação de névoa constante. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém explica. Preparado de forma errada, ele perde grande parte do seu poder. Cozinhar demais é o erro invisível que transforma um aliado em um simples acompanhamento. A segunda verdura age como um sopro de oxigênio. A remolacha melhora o fluxo sanguíneo cerebral, permitindo que mais nutrientes e oxigênio cheguem às áreas responsáveis pela memória e pela atenção. É como abrir janelas num quarto fechado há anos. A mente responde rapidamente. Pensamentos ficam mais vivos, a concentração melhora, o cansaço mental diminui. Não é coincidência, é fisiologia. A terceira trabalha no ritmo. A calabaza fornece energia estável para o cérebro, protegendo as células contra o desgaste do tempo. Seu efeito não é imediato como um estimulante, mas profundo como uma base sólida. Ela sustenta o funcionamento mental ao longo do dia e ainda contribui para o equilíbrio emocional e a qualidade do sono. 2 pilares esquecidos quando se fala de memória. Quando essas 3 verduras entram juntas na rotina, algo importante acontece. O cérebro deixa de apenas resistir e começa a se regenerar. Inflamação diminui, circulação melhora, energia se estabiliza. Aqueles sinais que antes pareciam normais da idade
começam a perder força. O esquecimento deixa de ser constante. A mente volta a responder. Mas aqui está o ponto decisivo. Saber disso não muda nada se continuar apenas no campo da informação. O cérebro responde à constância, não à intenção. É preciso transformar conhecimento em gesto diário, em escolhas simples, repetidas, sustentáveis. Por isso, no encerramento deste vídeo, vou te conduzir por um passo a passo claro, humano e possível, para integrar tudo isso à sua vida de forma prática e emocionalmente consciente. Não como uma dieta, mas como um cuidado, um compromisso silencioso com a sua memória, sua identidade e sua história. Agora, respire fundo por alguns segundos, porque tudo o que foi dito até aqui só faz sentido se tocar algo mais profundo do que a razão. Cuidar da memória não é sobre viver mais anos, é sobre continuar sendo você dentro deles. É acordar e reconhecer o próprio nome, a própria história, os rostos que dão sentido à sua vida. É preservar aquilo que o tempo não deveria roubar. O plano começa pequeno, quase íntimo. Não é uma revolução, é um retorno. Durante os próximos 30 dias, trate sua mente como algo vivo, sensível e precioso. Comece pelo ritmo. Escolha 3 dias da semana para incluir conscientemente essas verduras nas refeições principais, não como obrigação, mas como um gesto de cuidado. Ao preparar o alimento, faça isso com presença. Lembre-se, cada escolha é uma mensagem silenciosa enviada ao seu cérebro dizendo: eu estou cuidando de você. Observe seu corpo. Nas primeiras semanas, o que muda não é apenas a memória. É o cansaço mental que diminui, o sono que se torna mais profundo, a clareza que surge sem esforço. Anote pequenos sinais, um nome lembrado com facilidade, uma conversa que flui. Um dia em que a mente não parece pesada. Essas pequenas vitórias são sementes. O segundo pilar é o silêncio. Reserve ao menos 10 minutos por dia, longe de telas, sem estímulos. O cérebro precisa de pausa para consolidar memórias. Nesse espaço, caminhe, respire, ou apenas fique. Parece simples demais, mas é nesse intervalo que as conexões se fortalecem. A memória também se constrói no descanso. O terceiro pilar é emocional. Fale sobre isso com alguém. Compartilhe o que está sentindo, seus medos, suas esperanças. A memória é profundamente afetiva. Quando você se conecta emocionalmente, o cérebro responde com mais vitalidade. Não se isole. O esquecimento cresce no silêncio, mas a preservação nasce no vínculo. Se este conteúdo tocou algo em você, permita-se continuar essa jornada conosco. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e escreva nos comentários. Pode ser de forma anônima. O que mais te preocupa quando pensa na sua memória ou na de alguém que você ama? Suas palavras podem ajudar outras pessoas a se sentirem menos sozinhas. E, acima de tudo, lembre-se, enquanto houver consciência, ainda há tempo de cuidar.